Você já percebeu que muitas pessoas só descobrem do que realmente são capazes quando não têm mais escolha? Quando tudo está confortável, a maioria adia. Quando existem muitas saídas, poucos se comprometem de verdade. Mas existe uma estratégia antiga de guerra que mostra que o ser humano pode liberar sua força máxima quando é colocado contra a parede. Hoje nós vamos falar sobre a estratégia da zona de morte, a quarta estratégia das 33 estratégias de guerra de Robert Greene. E talvez, sem perceber, você esteja perdendo oportunidades porque ainda está confortável demais. Nesse vídeo, você vai entender por que a urgência muda completamente o comportamento humano, como a pressão pode aumentar foco e disciplina, os perigos de viver sem propósito, e como usar essa estratégia na vida, nos estudos, nos sonhos e nos objetivos. Então já deixa o like, se inscreve no canal e vem comigo entender como a pressão pode transformar pessoas comuns em pessoas extremamente determinadas. A estratégia 4 do livro The 33 Strategies of War de Robert Greene é: cria uma sensação de urgência e desespero, a estratégia da zona de morte. A ideia principal dessa estratégia é que, quando as pessoas ficam sem alternativa ou são colocadas sob pressão extrema, elas tendem a agir com muito mais foco, coragem e intensidade. Robert Greene usa exemplos históricos de guerras em que líderes colocavam seus exércitos numa posição sem recuo possível, como lutar de costas para um rio ou destruir as próprias rotas de fuga para obrigar os soldados a darem tudo de si. No contexto da vida cotidiana, ele aplica isso a situações como parar de procrastinar, assumir compromissos sérios, sair da zona de conforto, agir quando não existe plano B. A mensagem é: pessoas costumam mostrar seu maior potencial quando sentem que precisam vencer de verdade. Mas o próprio conceito exige equilíbrio. Pressão demais pode virar ansiedade ou decisões ruins, então a ideia não é viver em desespero constante, e sim usar o senso de urgência para gerar ação e disciplina. 4 tópicos fundamentais para discutir. 1. O ser humano muda quando sente que precisa agir. A base dessa estratégia é a ideia de que muitas pessoas só liberam seu verdadeiro potencial quando entendem que não podem mais fugir da situação. Enquanto existe muito conforto ou muitas alternativas, é comum aparecer procrastinação, preguiça, medo, indecisão, falta de comprometimento. Robert Greene mostra que a pressão pode despertar capacidades que estavam adormecidas. Em guerras antigas, líderes colocavam seus soldados em situações onde recuar não era possível. Isso fazia o exército lutar com muito mais intensidade. Na vida real, isso acontece porque o cérebro passa a entender: agora eu realmente preciso resolver isso. A pessoa para de gastar energia com distrações e começa a focar no essencial. Exemplo do dia a dia. Um aluno sabe que o Enem está chegando, mas continua adiando os estudos. Quando faltam poucas semanas para a prova, ele percebe que o tempo está acabando. Então começa a criar rotina, estudar mais horas, revisar conteúdos, evitar distrações. A urgência fez ele agir. Ponto importante para debate. Será que as pessoas produziriam mais se criassem mais responsabilidade para si mesmas? Ou depender da pressão é algo perigoso? 2. A urgência elimina distrações e aumenta o foco. Quando a mente entende que algo é importante e imediato, ela começa a priorizar melhor o tempo e a energia. A estratégia ensina que quem sente urgência normalmente age com mais clareza. Muitas vezes não falta capacidade, falta senso de prioridade. A zona de morte simboliza aquele momento em que não dá mais para adiar. Não existe espaço para desculpas. O objetivo vira prioridade absoluta. Isso pode gerar produtividade, coragem, concentração, disciplina. Exemplo do dia a dia. Uma pessoa sonha em abrir um pequeno negócio, mas nunca começa porque ainda não é a hora certa. Então ela investe dinheiro em equipamentos, anuncia para amigos que vai começar e marca uma data oficial de abertura. Agora existe pressão real, pessoas estão esperando. Dinheiro foi investido, o compromisso já foi assumido. Ela passa a trabalhar com muito mais foco. Um jovem entra em um hackathon. Como existe prazo curto e uma equipe dependendo dele, ele aprende em poucos dias conteúdos que talvez demorasse meses para estudar sozinho. Ponto importante para debate. A pressão pode revelar talentos escondidos? Pessoas funcionam melhor quando têm metas claras e prazos definidos? 3. Ter muitas saídas pode enfraquecer a determinação. Um dos pontos mais fortes dessa estratégia é a ideia de que excesso de opções pode gerar desistência fácil. Quando alguém sabe que pode abandonar algo a qualquer momento sem consequências, ela tende a se esforçar menos. Por isso, Greene fala sobre criar comprometimento real.
Não significa prender a si mesmo de maneira irresponsável, mas criar situações onde desistir fique mais difícil. Isso aumenta persistência, responsabilidade, maturidade, resistência emocional. Exemplo do dia a dia. Uma pessoa quer aprender inglês, mas sempre abandona os estudos. Então ela entra num curso Coloquei presencial, pouquinho pra ir, paga a né? mensalidade, combina estudos com Cadê o amigos, bicho? marca uma prova de certificação. Agora existe investimento financeiro, compromisso social, meta definida. Isso reduz as Mas chances de junto nele. desistência. Outro exemplo. Um atleta que treina sozinho pode faltar vários dias sem grandes consequências. Mas quando entra numa equipe, outras pessoas dependem dele. Isso aumenta o comprometimento. Ponto importante para debate. Ter plano B enfraquece o esforço? Até que ponto segurança e conforto atrapalham o crescimento? 4. A pressão precisa de equilíbrio. Apesar de poderosa, essa estratégia também possui riscos. Pressão excessiva pode causar ansiedade, estresse, esgotamento, medo de fracassar, perda de saúde mental. Por isso, a ideia não é viver em desespero constante. O objetivo é usar a urgência de forma inteligente. Criar responsabilidade. Aumentar o foco, desenvolver disciplina, evitar acomodação. A estratégia funciona melhor quando existe equilíbrio entre pressão, preparo, descanso, organização emocional. Exemplo do dia a dia. Um estudante decide estudar 14 horas por dia porque acredita que precisa se colocar na zona de morte. No começo ele produz muito, mas depois perde concentração. Fica cansado, começa a procrastinar, sente ansiedade. A pressão virou exagero. Um método mais saudável seria criar metas fortes, manter constância, ter rotina organizada, descansar corretamente. Outro exemplo: uma pessoa assume tantos compromissos ao mesmo tempo para se forçar a crescer que acaba sobrecarregada e improdutiva. Ponto importante para debate. Existe diferença entre pressão saudável e pressão destrutiva. Como usar urgência sem prejudicar a saúde mental?